tarde top para vocês e agora vamos falar de quiropraxia. O que é e quais os benefícios? David Porto, quiropraxista, seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vamos começar. O que é a quiropraxia? Então, a quiropraxia, ela é uma ciência de nível acadêmico, ou seja, ela não é uma técnica só, é uma ciência que tem um conjunto de técnicas. E o objetivo dela é entender todo o funcionamento da mecânica, ver como que a coluna vertebral funciona e através de técnicas manuais, por isso chama quiropraxia, quiro é mão e praxia é prática. Então, através de técnicas manuais, a gente restaura o funcionamento da coluna para fazer com que ela performe mais. Quanto melhor ela performar, mais saúde, menos lesão, né, e melhor recuperação. E a quiropraxia é para quem está com algum problema na coluna ou nada a ver? É para quem quer manter a saúde? Ou é para os dois? Pessoa, para os dois. Tá. É tanto uma pessoa que tem lesão, né, ela já vem com um problema e a gente faz o tratamento para esse tipo de lesão, como pessoas assim que querem ter simplesmente uma vida melhor, uma vida assim, né, com um sono melhor, com uma disposição física maior. Então, como prevenção e bem-estar também ela é muito boa. Tá. E qual a diferença da quiropraxia para as outras terapias manipulativas? Sim, isso é uma confusão que acontece muito, né? É manualmente, né? Com as mãos. Manualmente, Não tem uma pistolinha ou não? Tem uma pistolinha que chama ativador. Né? E tem uma outra que chama artrostim, né? São equipamentos que alguns quiropraxistas pistolas usam. diferentes. Mas assim, o tradicional mesmo na quiropraxia é manualmente mesmo. Então, a gente com as mãos e restaurando. Mas muita gente confunde, porque a gente vê vários tipos de procedimentos, vê na internet, sai estralando a coluna de todo mundo. Quando você fala quiropraxia, você já faz crack. E na realidade, a quiropraxia, a proposta da quiropraxia, ela é, através dessas técnicas, melhorar a performance. Então, o objetivo Quando você por trás fala é diferente. performance, é a pessoa se locomover, a pessoa dançar, enfim, a vida. O corpo funcionar melhor. O corpo funcionar melhor. Funcionar melhor, ele está mais disposto, mais responsivo. Aquela viradinha na cama, sabe? Que fica mais fácil. E como que a coluna que não está alinhada, não está direitinha, ela dificulta a nossa vida? Basicamente, quando você usa o corpo de uma forma errada, você tem uma alteração de distribuição. E essa distribuição faz com que algumas áreas da coluna vertebral sobrecarreguem e gere lesão. Então, a quiropraxia ela vem também com uma proposta de melhorar essa distribuição, fazer com que o corpo se equilibre mais. Por exemplo, eu ficar assim é ruim, não é? Depende. Eu falo que a melhor postura é aquela que te dá condição de mudar de postura. Tá. Então, você ficar só numa postura é ruim porque você sempre vai ter o mesmo time de músculos trabalhando e fadigando. Vou trocar, gente. Troquei aqui. E se alternar, beleza, né? Aí é bom. Pode, né? Então, ficar só nessa perna aqui não dá. Então, troquei a perna. Se tiver sempre um lado viciado, né? O meu lado do outro é viciado. Aí você pode ter desequilíbrios mecânicos e esses desequilíbrios, por exemplo, trazer uma dor ciática, um problema na lombar, né? Uma dor de cabeça, às vezes, por adaptação. Entendi. Então, é bom a gente modificando. Até quem trabalha também muito tempo em pé, que nem os meninos, os câmeras, o repórter cinematográfico. E ficar apoiando numa perna só, a gente tem mania quando tá na fila do banco, na fila do supermercado, a gente apoia só em uma perna. Isso também é ruim, não é? Também é ruim. Quando você fica em pé e você projeta todo o seu corpo para um pé só, você ativa um músculo chamado glúteo médio. Glúteo médio. Esse músculo, ele fica lá ativo, né? Queimando. Chega uma hora que ele não aguenta mais. Aí ele entra em fadiga. E muitas vezes um problema de ciático pode vir por uma exaustão dessa musculatura do glúteo médio. Então, o ideal é ficar trabalhando todos os dois, né, gente? Alternar. Um para um lado, um para o outro, ou então ficar com os dois pés no chão, né? O melhor sempre é alternar. Uma hora com as duas pernas, a outra depois você apoia uma, depois vai para outra, caminha, né? Essa alternância ela é importante. Bom, vamos ver um vídeo, então, para explicar aí de forma, né, mais clara para vocês. Vai. Inspirou. Uau! A vinhetinha, porque a gente ficou emocionado com o barulho track. O que você fez ali? Esse barulhinho, ele tem um termo técnico, né? Chama cavitação articular. Cavitação articular. Imagina um desentupidor de pia. Quando você fixa assim na pia, não cria um vácuo? Aí quando você puxa, faz um barulhinho. É o que acontece na nossa articulação. Ele cria uma pressão negativa, isso faz com que a articulação fique mais presa, e aí quando a gente separa, faz o barulhinho. Isso chama cavitação articular. Aí cria um tipo de um gás, uma bolha gasosa, existe uma cápsula em volta dessa articulação que acelera o processo de hidratação
e aí a mecânica fica mais soltinha, mais responsiva. Gente, e por que ele estava daquele jeito? Estava tenso ou não? Nesse caso, Coisa por da exemplo, vida mesmo. nesse caso era um paciente de rotina. Vou até ele mudar não de tinha novo, uma... gente, que eu fiquei agoniada agora, vai. Nesse caso era um paciente de rotina, ele não tinha uma lesão em específico. Tá. Mas Sério? O objetivo foi só restaurar o movimento para dar mais um up, assim, em termos de saúde. De quanto em quanto tempo a pessoa que não sente dores, não tem problema, precisa procurar um quiroprata? Então, varia muito, porque quando a gente pensa, por exemplo, em um tratamento quiroprático, a gente não pode pensar simplesmente no ato de ajustar, de manipular. Tá. Nós temos que pensar no estilo de vida dessa pessoa. Se a pessoa tem um estilo de vida que sobrecarrega muito o corpo dela, precisa mexer com mais recorrência. E tem pessoas que utilizam, que têm uma demanda física um pouco mais branda. Então, Tá. aí dá para você espaçar isso. Traduzindo assim, por exemplo, quem faz atividade física, sei lá, 1, 2, 3 horas por dia durante 5 dias na semana? Uma vez por semana, geralmente é um indicado mas precisa? legal. Ele precisa no sentido de melhorar a performance e prevenir lesão. A pessoa fica mais cansada, é isso? Se ela não faz os track. Gente, eu quero fazer esse track aí, adorei. Na realidade, você imagina o seguinte, quando você vai usando o corpo ele vai tentando se adaptar. Tá. E eu falo que o corpo é muito inteligente, mas é muito sacana. Ele é inteligente porque se adapta e sacana porque ele não te avisa. Então, ele vai se adaptando, ele vai criando um padrão de rigidez. Essa rigidez, sem você perceber, o teu corpo vai perdendo a performance, a capacidade de uso. Aí você vai ficando mais cansada, mais indisposta, o humor começa a influenciar, às vezes mexe no sono. Gente, que e maravilhoso aí vai dando, isso. sabe, um down. E aí, quando você entra com um procedimento quiroprático, o objetivo é o quê? É você fazer com que aquela mecânica melhore o máximo de performance possível, que ela se potencialize. Aí, com isso, você se sente melhorzinho. Uma vez por semana, vamos lá, como é que é o nome do crack? Cavitação articular. Cavitação articular. Então, uma vez por semana, você vai lá e... Explica pra gente, você trouxe até aí, não foi toda a coluna. Explica pra gente como vai ficando, rígido. Essa aqui é uma coluna vertebral, né? Tá. Então, é um modelo, assim, que é uma réplica, assim, de um tamanho normal. Tá. E o que acontece, né? A coluna vertebral, ela forma uma certa mola. Explica pra eles. Aqui, Isso, nessa aqui. Isso. Ou O melhor, Ricardão. aqui. Isso. Aê. Então, Vai. ela forma uma mola. Então, imagina o seguinte, tem uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma cifose sacral. Essa mola é o primeiro recurso de amortecimento, né? Então, quando vem a carga de cima para baixo, o teu corpo recebe e amortece. Muitas pessoas têm retificação ou têm alguma alteração no arco. Então, faz com que o corpo não consiga amortecer bem. Aí, a gente tem o segundo recurso de amortecimento, que é o famoso disco. Né? Então, o disco é esse meinho transparente que tem entre as vértebras. E esse disco, quando ele começa a sofrer uma sobrecarga muito grande, ele pode desenvolver uma hérnia de disco. Então, esse tipo de lesão é uma lesão assim, super famosa, né? Muita gente morre de medo da hérnia de disco. E, na verdade, muita gente tem problema de disco e nem imagina que tem, né? Porque o corpo se adapta. Só que chega um momento que o corpo passa a não se adaptar mais. É aí que vem a dor. Entendi. E aí, qual que é a proposta da quiropraxia? Devolver o movimento da coluna para que ela funcione adequadamente e, consequentemente, a dor reduzir, mesmo tendo alterações no disco. Entendi. Essa que é e aí você vai trabalhando. Agora, para quem tem dores, enfim, já tem problemas aí na coluna, quantas vezes é recomendada a quiropraxia? Depende também. Depende de cada problema, né? Depende de cada problema. Tem casos que a gente precisa de 2 vezes por semana, às vezes até 3 vezes por semana, quando está numa fase muito aguda. E tem casos que 1 vez a cada semana, 1 vez a cada 15, já é suficiente para você poder ajudar a pessoa com a lesão. Tem alguma contraindicação? Tipo, essa pessoa não pode fazer quiropraxia? Tem algumas contraindicações, e aí isso é sempre importante a gente falar, porque o profissional quiropraxista, ele tem uma formação acadêmica. Então, o quiropraxista, ele tem a capacidade de fazer uma avaliação e entender que lesão realmente ele está falando. E com base nessa lesão, ele conseguir traçar uma estratégia de tratamento mais direcionada. E nas contraindicações, muitas vezes, por exemplo, um paciente que tem uma trombose venosa profunda, tem um tumor ósseo, teve um histórico de trauma e esse trauma tem uma suspeita de uma fratura na vértebra. Então, são casos que têm que ser avaliados para ver se a técnica ela tem que ser aplicada da forma tradicional ou tem que ser adaptada. Então, a gente chama de contraindicação relativa ou contraindicação absoluta. A contraindicação relativa exige uma adaptação da técnica. E a contraindicação absoluta não pode, encaminha para um outro profissional para poder tratar. Tá, vamos falar da terceira idade, né? A melhor idade. Pode fazer quiropraxia normal ou tem que ter um cuidado extra? Pode. A quiropraxia, né, para a terceira idade, ela é muito importante. Porque o idoso, ele tem um processo de osteoartrose, que é a degeneração e enrijece a mecânica. E o corpo, né, se a gente parar para ver, vida é movimento. Quanto mais você se movimenta, mais você exerce a vida.
E, de certa forma, quando você começa a ter uma rigidez, o corpo começa a vir com dor, começa a vir com doenças. Então, o idoso, ele tem rigidez. E qual que é a proposta da quiropraxia? Dar movimento. É fazer com que aquela mecânica volte a funcionar no máximo que puder. É claro que o idoso possui algumas restrições ou algumas características que tem que ter cautela no procedimento. Então, um quiropraxista, ele não vai fazer, por exemplo, o ajuste igual no vídeo, no idoso. Sim, né? gente, imagina, vai ficar com medo. Né? Ele vai entrar com procedimentos mais leves, com bombeamentos, com o objetivo de estimular aquela articulação sem fazer um movimento tão brusco. Então, a quiropraxia, ela é indicada para qualquer idade, inclusive o idoso, ajudando no equilíbrio e no alívio de várias dores. Agora vai mostrar na prática. Tô com inveja dela que vai vir fazer o crack, crack, crack. Vem chegando. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Deixa eu pegar o microfone aqui para você falar seu nominho. Como é que é seu nome? Meu nome é Laura. Tá. E eu sou estudante de quiropraxia também. Que bom. Você tem algum problema na lombar, na coluna ou não? Não, eu só tenho um desconforto na lombar e um pouquinho na cervical. Tá bom. Vamos lá, então. É só me contar se dói, se não dói. Vamos lá. Bora. Bom, um atendimento de quiropraxia tradicional, como que funciona? Primeiro, a gente tem que fazer uma avaliação, entendendo assim, de fato, o que o paciente precisa, né? Qual que é a lesão dele, se tem alguma restrição que a gente precisa ficar atento. Tá. Aí, depois que a gente faz essa avaliação, essa conversa, entendendo o quadro do paciente, a gente começa a analisar o funcionamento da coluna vertebral. Tá. Então, por exemplo, se eu balanço aqui a base, a coluna ela precisa acompanhar. Ela tem que ser molinha. Isso é o que a gente chama de adaptabilidade. Adaptabilidade. É a capacidade do corpo de se moldar, de se adaptar ao ambiente. Então, quando você senta, quando você levanta, quando carrega um peso, o seu corpo ele tem que Sem se fazer moldar. o famoso ai. Exato, não pode estar em bloco, né? Tá vendo, Ricardão? O Ricardão aí, nosso repórter cinematográfico, ele levanta e fala ai, vira e fala ai, vive reclamando de dor, né, Ricardão? Não é normal. Não é normal, Ricardão. E aí, o que acontece? A primeira coisa que a gente avalia é essa capacidade de movimento. Tá. Então, no caso, por exemplo, existem alguns trechinhos aqui que tem um pouquinho mais de rigidez. Então, aí quando a gente identifica essas alterações, Sim. aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer movimento para essa articulação. Tá. Então, aqui, inspira profundamente, Laura, e solta o ar. Aê. Isso. Claro. Fez um barulhinho. É a cavitação articular. Gente. Esse barulhinho, o que é? É uma descompressão na articulação que faz Tudo com bem que ela aí, amiga? movimente. Tudo ótimo. Como é que é seu nome mesmo? É Laura. Laura, tá bem aí? Tudo ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Tá relaxada? Muito. Sente as pernas? Sente as pernas? É? Sim. Ó, eu abaixei e levantei, eu tô boa, tô bem nisso, Tudo né? sob controle. Então, basicamente, né, a gente vai restaurando esse movimento. Tá. Ó, aqui eu encontrei mais um pedacinho. Nossa, como que você identifica isso? Inspira, solta o ar. Aqui, ó. Ai. Gente, eu quero fazer isso. É muito bom. Mas dá um medinho, viu? Não vou Dá um mentir, medinho? não. Dá um medinho. Ah, mas quem começa vicia. Fala É, assim, né? nossa, é vida. Tô crocante, quero ficar crocante também, Cacauê. Cacauê tá Vamos doido ver pra fazer aqui, ó. também. Inspirou, soltou o ar. Aê. Gente, mas todo mundo instala assim, desse jeito? É normal? A Tem grande alguém que não maioria. instala, não? Tem. E o estalido não significa que você corrigiu e o estalido não significa que piorou. Não. Significa o o quê? estalido é simplesmente um fenômeno, né, de afastamento das articulações. Tanto que tem pacientes que não fazem barulho quando você faz a técnica e ficam super bem. Porque a gente gera movimento mesmo não estralando. Tem gente que não é o meu caso, que instala tudo. Faz assim, crack, crack, crack. Já viu, gente? Aí- Qual a diferença de quem faz esses barulhos todos e quem não faz? Eu não faço, mas eu queria fazer. Aí, muita calma nessa hora. Porque tem gente que tem hábito de ficar se estralando. Sim. E hábito de se estralar Não é é bom. fazer assim, tipo, 3, 4, 5 vezes por dia. Aí, o que acontece? Quando você vai se estralando, você vai gerando o que a gente chama de instabilidade articular. Porque a gente não tem muita noção sozinho e fica forçando. Aí a gente laceia ligamento, força a articulação, aí não é saudável. Tanto que, se você tem hábito de ficar se estralando, muita calma nessa hora. Porque, na realidade, esse desejo de se estralar é porque o corpo está pedindo algo no qual ele não está contente. Tá, então não faz isso, gente. Não Não faz quer fazer isso. gracinha, não faz mais. Vai no que quiropraxista. Vai no quiropraxista. É prejudicial à saúde, então, fazer isso. Ficar se estralando sozinho Os dedos não é também, legal. que tem gente que assim... Não, aí o dedo não. Já vai falar que fica o dedo, né? Quebra o dedo, aí é o um dedo mito. fica... Tá. É um mito. Mas a coluna vertebral, como são 144 articulações 144. trabalhando em conjunto, então quando você fica forçando, você gera instabilidade. Tá. Agora, quando vai num quiropraxista é diferente. Tá. Porque aí o profissional, ele vai descobrir exatamente qual é o vetor, qual que é a direção certa
e ele vai fazer de uma forma super saudável, onde Quanto não vai tempo você trabalha com isso? É só de você pegar, eu você já trabalho vê? já com quiropraxia, eu estou formado academicamente já há 15 anos. Nossa. É. Vamos continuar, tá? Vou te Vamos lá. ajudar, colega. Vou te ajudar. Aí, ó, eu vou pegar um outro aqui. Essa região, muitas pessoas, né, elas desenvolvem uma tensão que altera a primeira costela. A primeira costela tá aqui, ó. Aí, ó, eu vou soltar um movimentinho aqui, deixar bem molinho. Aqui. Aí. Boa. Gente, Muito que agonia. bom. Sortou. Dá agonia, mas tenho coragem, tá? Pode avisar. Ah, mas é uma delícia. Não, e assim, a técnica, ela tem que ser feita por profissionais capacitados, né? Sim. Então, tem Como a muito... gente sabe reconhecer se um profissional é capacitado ou não? Então, hoje no Brasil, a profissão está num processo de regulamentação. Ah. Então, a gente tem hoje uma mistura de profissionais formais, profissionais que fizeram faculdade de quiropraxia, que têm certificação internacional e tal, e tem profissionais que fizeram alguma especialização, fizeram um curso livre, aprenderam com o pai, com a mãe. Então, está tudo misturado nesse bolo. Então, tem que tomar cuidado. O que a gente recomenda, que aí no caso, por exemplo, é onde a linha que eu sigo, né? Sim. Que é pela Associação Brasileira de Quiropraxia. Então, para nós da Associação Brasileira de Quiropraxia, a quiropraxia ela é uma profissão de nível acadêmico, onde hoje, né, a WFC, que é a Federação Mundial de Quiropraxia, ela reconhece a quiropraxia de graduação. Mas isso é uma questão internacional, de reconhecimento internacional. No Brasil, como está no processo de regulamentação, então muita coisa ainda vai acontecer. Muita água vai rolar. Mas assim, se eu tiver que dar uma sugestão, é entrar no site da ABQ. ABQ. Que é www.abquiro.org.br. Lá você conhece, saber, você Lá consegue você vai ver encontrar quiropraxistas graduados. Tá, se o quiropraxista está graduado. Isso. Tá. É o que, por exemplo, na minha opinião, que eu recomendo, né? Que é mais seguro. Vamos continuar instalando o Vamos lá. crack. Agora, Laura, eu vou pedir para você ficar de lado com esse lado aqui para cima. Laura, e aí? Como você tá? Tô ótima, é muito bom. Delícia, né? Ótimo, Boletos todos muito bom. pagos. Sim. Férias chegando, Natal, Sim, Réveillon. também. E ainda feito um crack desse, né? Maravilhoso. Nossa. Você tá em vida. que? Você tá Super fazendo leve. graduação? Isso, eu tô no último semestre de quiropraxia já. Tá bom. Já Pra se logo, formar logo, já Já dezembro. vai para o mercado. É. Bom. Bom, Bora lá. esse aqui vai ser um ajuste que eu vou fazer na lombar. Tá. Tem muita gente que tem problema, por exemplo, de hérnia de disco, de dor ciática, né, de alterações na lombar. Então, a quiropraxia em si, ela vem com esse cuidado para devolver a capacidade funcional e essas dores, elas sumirem, né? A gente conseguir tratar esse tipo de dor e prevenir que também elas se desenvolvam, que tenha recidiva. Tá. Então, eu vou fazer aqui um ajuste na lombar. Ajusta tudo pra Vamos lá. Laura. Inspira profundamente e solta o ar. Aí, boa. Gente, que Muito bom. delícia. Isso Tudo a gente não certo? consegue fazer só, né? A gente consegue fazer, tem que ter um Barriguinha pra cima profissional, agora. gente. Agora eu vou fazer um ajuste na torácica. Tá. É o ajuste que a gente chama de supino, onde fica aqui assim, Nossa. aí, Delícia, Inspira gente. Olha aí, tô com profundamente. inveja de você, Laura. e solta o ar. Isso. Aí, muito bom. Tá crocante. Tá crocante, né? Inspira, solta o ar. Muito bom. Quanto tempo você leva pra alinhar todo? Então, uma sessão de quiropraxia ela é rápida. Muita gente confunde quiropraxia com massagem. Não é massagem. Quiropraxia é uma coisa, massagem é outra. Tá. A massagem, quanto mais você estimula, mais você tem resultado. Tá. Na quiropraxia, quanto melhor você ajusta, mais você tem resultado. Então tem que ser certeiro. Pá! Tem que ser certeiro, é correção. Quanto tempo é de meio? Um procedimento quiroprático, ele dura em torno de 10, 15 minutos. 10, ele é 15 bem rapidinho. minutos. Nossa, é rapidinho. Você... É. Dá tempo, tu vai ficar aqui. Tá? No tá. intervalo, vai fazer o Ajustando. crack. Pra minha vida andar, né? Fluir de Se forma... tornar uma nova mulher. Uma nova mulher? Muito bom. Bom, adorei. David Porto, quiropraxista. Gente, ele que é graduado, fundador da rede de clínicas de quiropraxia mais coluna, diretor da Associação Brasileira de Quiropraxia e cofundador da ONG Quiropraxia Sem Fronteiras. Adorei seus contatos. Volte sempre, viu? Obrigado. Adorei. É só E chamar. arrasa também, viu, Laura? Boa sorte aí. Uma Onde você nova vai? mulher? Fica aí, gente. Onde Tudo você vai? certinho. Você vai fazer aquele track? Não, já fez tudo. Esse eu já fiz. Esse já fez. Tem um ajuste cervical, se quiser eu posso fazer também. Dá tempo do ajuste cervical, minha gente? Rápido dá Vamos tempo. lá. Vamos Barriguinha lá. pra cima. Ajuste cervical. Então, pessoas que, por exemplo, têm problemas de torcicolo, dor de cabeça. Aí, dor de cabeça, Dani Venâncio. Ó. Aqui eu vou pegar esse pedacinho, deixa bem molinho. Aê. Eita! E outra aqui, bem soltinho aqui. Boa. Gente! Tudo sob controle.
Tudo certo. É Sente as pernas. a cabeça rolando, gente. Firme e forte. Adorei! Como é que você tá? Tô bem. Ai, tô ela bem. maravilhosa. Obrigada, viu? E parabéns pelo Obrigado, trabalho. obrigado. Adorei. Bom, seus contatos, dá os seus contatos pra gente. Pode ser pelo site www.maiscoluna.com.br ou pode entrar no Instagram, né, que é o maiscoluna, @maiscoluna. Boa. É isso, o Instagram, E agora... Ó, Instagram, você falou? É o Instagram e o site. Tá bom, obrigada, viu? De nada. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com estilo e versatilidade, né? Aprenda a montar vários looks com as mesmas peças, aquele vestido preto com tênisinho, fica clássico, fica chique. Tudo isso a gente vai ver no próximo bloco, ok? Espero vocês depois dos comerciais.